Oi, gente, sejam bem-vindos a mais essa aula. Hoje a gente vai falar mais sobre continuar aí a nossa série de bioquímica e vamos falar sobre o metabolismo de lipídios, mais especificamente o processo de oxidação e a formação dos corpos cetônicos. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que lipólise é diferente de oxidação dos ácidos graxos, né? As pessoas geralmente costumam confundir a questão da quebra da molécula de gordura com a oxidação de gordura em si. Então você pode ter um quadro, por exemplo, em que está tendo muita lipólise, mas não necessariamente está tendo muita oxidação de ácidos graxos, né? Essa gordura não está sendo oxidada. Se a gente pensar, por exemplo, uma pessoa que tem acúmulo de gordura ali na região abdominal, uma pessoa que tem muita gordura visceral, a gordura visceral é um tipo de gordura que está bastante suscetível à lipólise. Então, de fato, ela é bastante quebrada, mas isso não gera uma oxidação, né? Ela é quebrada, ficam ali na circulação muitos ácidos graxos, mas esses ácidos graxos eles não vão ser oxidados. Então, a lipólise é essa quebra da molécula de triacilglicerol. A gente tem lá, como a gente aprendeu nas aulas, né? Geralmente a maior parte das gorduras na nossa alimentação vem da onde? Dos triacilgliceróis. Então, 3 ácidos graxos que estão esterificados a uma molécula de glicerol. E aí esses ácidos graxos vão ser dissociados desse glicerol, vai ter uma quebra, e a gente tem esses ácidos graxos disponíveis para a oxidação, que é que vai aí dizer se esses ácidos graxos vão ou não ser oxidados é a demanda, né? Se eu tenho ali uma demanda energética, então eu vou sim estimular a lipólise e vou estimular a oxidação desses ácidos graxos, certo? Eles podem ser utilizados pelo tecido hepático, pelo tecido adiposo e pelo tecido aí muscular, né? Os músculos, o tecido adiposo e o hepático. Lembrando que o cérebro, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso, o cérebro, ele pode usar ácidos graxos, mas não, assim, o uso é muito pouco, certo? E corpos cetônicos, a gente vê que o cérebro, ele só usa os corpos cetônicos de maneira significativa quando a gente tem ali aquela adaptação, né, a cetoadaptação, então condições de jejum prolongado, etc. E quem não usa ácidos graxos, né, vamos lembrar das hemácias maduras, porque elas não têm mitocôndria. Então, o processo de oxidação dos ácidos graxos, uma vez que eles forem oxidados, ele vai se dar lá na matriz mitocondrial. E depois da própria oxidação, tem um ciclo de Krebs, tem a cadeia transportadora de elétrons. Então, se não tem mitocôndria, não tem como essas hemácias maduras oxidarem ácidos graxos. E aí, como eu disse também, o cérebro utiliza basicamente nada ou muito pouco de ácidos graxos, né? O principal vai ser a glicose e quando estiver adaptado, o cérebro pode usar os corpos cetônicos. E aí a disponibilidade desses ácidos graxos armazenados no tecido adiposo vai depender aí da hidrólise, né? E nem todos os ácidos graxos mobilizados no tecido adiposo vão ser liberados na circulação. Então, eles podem ser reesterificados em triacilglicerol e permanecer no próprio adipócito. Tanto o adipócito pode ali utilizar aquele triacilglicerol, aquele ácido graxo que veio do triacilglicerol para uso próprio, né, de energia, como ele pode reesterificar e o ácido graxo vai permanecer ali no adipócito, certo? Lembrando que o adipócito são as células ali que armazenam gordura, formadas basicamente, né, só pela maior parte por gordura. Então a gente tem aqui, ó, triacilglicerol. Quando eu quebro esse triacilglicerol, liberando ácido graxo e glicerol, eu tenho o processo de lipólise e o processo contrário, que é quando eu pego esses ácidos graxos e esse glicerol e formo triacilglicerol, eu tenho a esterificação. Esses ácidos graxos, eles podem sofrer o processo de beta-oxidação, que a gente vai falar hoje, formando o acetil-CoA. Aí esse acetil-CoA a gente vai ver, pode entrar no ciclo de Krebs, como a gente já estudou. Então, esse acetil-CoA é útil para a geração de coenzimas, de ATP também no ciclo de Krebs, apesar de que em menor quantidade, e essas coenzimas depois são oxidadas lá na cadeia transportadora de elétrons, vão produzir um gradiente de prótons, vai ser útil para a fosforilação oxidativa e, portanto, a produção de ATP. Outro destino desse acetil-CoA é a produção de colesterol. Eles podem formar aí, por exemplo, o colesterol também é precursor, né, dos esteroides. E a gente tem também o quê? Que glicose e alguns aminoácidos também podem originar acetil-CoA, certo?
E quando esse acetil-CoA, né, uma situação aí que já tem a demanda energética, ela já foi atendida, já tem ATP suficiente para a célula, esse acetil-CoA, ele vai ser utilizado o quê? Para o processo de lipogênese, ou seja, de formação aí de gordura. Esse acetil-CoA vai ser utilizado para produzir ácidos graxos e esses ácidos graxos vão ser esterificados a triacilglicerol e vão se armazenar lá no tecido adiposo. Lembrando que o tecido adiposo é o local ali de preferência para armazenação de gordura, de triacilglicerol. Se a gente começa a ter muita gordura armazenada no músculo, né, de maneira excessiva, a gente pode ter um pouquinho de triacilglicerol no músculo, mas eu tô falando aqui de uma quantidade excessiva. Se eu começo a ter muito triacilglicerol, se eu começo a ter um acúmulo de triacilglicerol no fígado, ou seja, em órgãos, em tecidos que não era para ter esse triacilglicerol, eu tenho aí uma condição disfuncional, porque o principal local de armazenamento desse triacilglicerol deve ser o tecido adiposo, certo? Então, a gente tem aqui a visão geral do metabolismo dos ácidos graxos, mostrando aí as vias e os produtos finais. E esqueci de mencionar que esse acetil-CoA pode ser desviado para a cetogênese, que é a formação dos corpos cetônicos que a gente vai ver hoje também. Então, vamos lá. Como é que ocorre a lipólise? Antigamente, a gente falava muito só de uma enzima, que era a lipase hormônio sensível. Mas hoje já se sabe que, na verdade, mais de uma enzima participa desse processo de lipólise, que nada mais é do que a quebra do triacilglicerol. Então, inicialmente, quem vai atuar é a TGL, né, a lipase de triacilglicerol do adiposo. As siglazinhas, elas estão diferentes porque elas são, na verdade, né, do nome em inglês. Então, a TGL hidrolisa aqui, inicialmente, o triacilglicerol. E a gente tem a liberação do ácido graxo e ficamos com um diacilglicerol. Lembrando que, gente, só essa representação aqui, né, é genérica, é um ácido graxo genérico, por isso o Rzinho aqui, tá bom? Então, pode ser uma cadeia carbônica maior ou menor, certo? E aí, a gente tem agora o diacilglicerol. E aí, então, quem vai atuar sobre o diacilglicerol? A lipase hormônio sensível, liberando mais um ácido graxo ali na sua forma livre e ficamos com um monoacilglicerol. Por fim, a monoacilglicerol lipase hidrolisa esse último ácido graxo aqui do monoacilglicerol e aí nós temos glicerol e 3 ácidos graxos livres. Tranquilo? Então, um processo bem simples. E aí a gente vê aqui, ó, o que é que vai estimular o que é que estimula essa hidrólise, essa lipólise. Então, quando a gente tem aqui a presença de insulina em altas concentrações, o que vai estar sendo estimulado é se a gente tem a insulina baixa, a insulina e o glucagon são hormônios aí antagônicos. Então, quando a insulina está alta, isso quer dizer que tem o quê? Uma grande ali disponibilidade de glicose, né? Tem aminoácido, tem ácido graxo, ou seja, não há necessidade de hidrolisar triacilglicerol. Ali os próprios substratos da dieta, né, as fontes exógenas, são suficientes para atender a demanda ali das células naquele momento. Mas imagina aí uma situação que a gente acabou de comer e aí já, né, passou um tempinho, passou 4, 5, 6 horas e nada de você comer. Aquela fonte exógena, ela não vai durar para sempre. Então, uma vez que os níveis de glicose começam a baixar ali no sangue, a gente vai ter a predominância do glucagon. E uma das ações do glucagon é estimular o quê? A lipólise. Então, a gente está vendo aqui o glucagon, ele vai se ligar num receptor. Outros hormônios que vão fazer essa mesma ação do glucagon é a adrenalina. Então, aqui a gente está vendo a representação desse processo aqui da imagem direita, só que quem está estimulando é a adrenalina. Então, a gente tem aqui o glucagon se ligando ao seu receptor e ele vai estimular aqui uma enzima, a adenililciclase, que converte, que o ATP vai estimular aqui o AMP cíclico, né? Converte o ATP, na verdade, em AMP cíclico. Então, o glucagon, que vai se ligar ao receptor, vai estimular a ação da adenililciclase, que vai converter o ATP e o AMP cíclico. O AMP cíclico, ele vai funcionar como um mensageiro dentro da célula. Então, ele vai ativar uma proteína que é chamada de proteína quinase A. Essa proteína quinase, ela vai ter aqui algumas ações, ó. Ela vai fosforilar a lipase hormônio sensível, ó, HCl, e ela vai estimular aqui essa abertura da gotícula do triacilglicerol. Por quê?
a gota de lipídio, né, ela tem uma monocamada de colesterol e de fosfolipídio. E é o que acontece? De fosfolipídio. E esse fosfolipídio, ele também está junto com a perilipina, que é uma proteína. Então, essa gotícula aqui, ela é como se estivesse fechada, né? Não, nada tem acesso a ela. Então, a proteína quinase A, ela vai permitir o acesso dos hormônios à gotícula de lipídio para que haja esse processo de degradação lá do triacilglicerol. Então, ó, uma vez que a pKa se aproxima aqui dessa monocamada aqui de fosfolipídio, de colesterol e da perilipina, a gente tem que a TGL, a lipase hormônio sensível e a enzima aqui, a monoacilglicerol lipase, elas conseguem atuar sobre o nosso triacilglicerol. Então, vai formar diacilglicerol, depois o monoacilglicerol, e a gente tem a liberação dos ácidos graxos. Esses ácidos graxos são liberados aqui para a corrente sanguínea, eles vão circular junto com a albumina, que é uma proteína, uma das proteínas séricas mais importantes. E aí, esses ácidos graxos, eles podem, então, ser direcionados ali para os tecidos que utilizam ácido graxo para a produção de energia, certo? Fígado, né, diversos tecidos, o músculo, etc. O próprio tecido adiposo pode usar esses ácidos graxos. E o que é que vai acontecer com o glicerol? O nosso adipócito, ele não tem uma enzima importante chamada de glicerol-quinase. E aí, ou seja, ele não consegue fosforilar aqui o glicerol. Então, esse glicerol ele vai ser transportado até o fígado, que possui a glicerol-quinase. E aí, lá no fígado, depois dessa conversão, houve a fosforilação do glicerol, a formação de glicerol 3-fosfato, e o glicerol 3-fosfato, ele pode se converter em dihidroxiacetona fosfato, que vocês devem estar lembrando desse nome, lá do processo de glicólise. Então, o que é que isso me diz? O glicerol, ele se direciona para o fígado, lá ele vai ser metabolizado e ele forma um intermediário da glicólise. Ou seja, a DHP, né, a dihidroxiacetona fosfato, ela pode participar tanto da glicólise, como ela pode ser também utilizada do processo de gliconeogênese. Então, isso aí vai depender das demandas da célula. O fígado pode oxidar aqui essa dihidroxiacetona fosfato, colocando ela na via da glicólise, ou pode desviar essa dihidroxitona fosfato para a via da gliconeogênese, que é o que? A formação de glicose a partir de compostos que não são carboidratos, que não são monossacarídeos, né? O caso da glicose, frutose, etc. Então, vimos agora o que é que aconteceu com os ácidos graxos, né? Foram degradados e com o glicerol. E agora vamos ver o processo aí de oxidação desses ácidos graxos. Só que antes de eles serem de fato oxidados, os ácidos graxos, eles precisam ser ativados lá no citosol. Né? Guardem bem isso daqui, o processo não começa na mitocôndria. A ativação dos ácidos graxos se dá no citosol. E aí, com o uso aqui de ATP, o ácido graxo, ele vai se juntar aqui à coenzima A, formando uma acil-CoA, certo? Percebam ó, que o processo está resultando em AMP e o fosfato aqui ficou juntinho, certo? Ou seja, não formou ADP, né, que é a liberação só de um fosfato inorgânico, formou AMP. Então, esse processo a gente considera que, na verdade, ele utilizou 2 ATP, porque ele hidrolisou 2 ligações ricas em energia, e não só uma, como comumente a gente tem vendo, né? Como a gente vem vendo, ATP formando ADP e fosfato inorgânico. Aqui formou o AMP, ou seja, os 2 grupos fosfatos, as 2 ligações ricas em energia foram ali hidrolisadas. Então, a gente tem aqui que a acil-CoA sintetase é essa enzima que une ali a coenzima A ao ácido graxo. E aí, o ácido graxo vai se chamar de acil-CoA. Esse nome aqui, ele indica algo genérico. Então, qualquer ácido graxo que foi ativado por meio da junção com a coenzima A gente vai chamar ele de acil-CoA, certo? É um nome genérico para que os ácidos graxos com qualquer número de carbono, certo? Então, a gente chama de acil-CoA. E aqui ele fala, ó, o grupo acil é um fragmento molecular que em química orgânica geralmente deriva de ácidos carboxílicos. Então, no caso, o acetil-CoA é um exemplo, por exemplo, de acil-CoA, certo?
E aí, o que é que acontece? O ácido graxo, tá aqui a acil-CoA sintetase, ó. A acil-CoA sintetase, ela tá na membrana mitocondrial externa, ou seja, o processo ele se dá no citosol, porque essa membrana aqui é a externa, então ela tá juntinha ali do citosol, certo? Então a gente tá vendo aqui, ó, isso aqui que a gente acabou de ver tem a representaçãozinha aqui na imagem, aqui no citosol, lá na membrana mitocondrial externa, a nossa acil-CoA sintetase vai ativar esse ácido graxo, juntando ele com a coenzima A. E a reação utiliza um ATP, só que como ela hidrolisa esse ATP a AMP, a gente diz que usou 2 ATP. Formou aqui o meu acil-CoA graxo. Esse acil-CoA graxo, ele consegue passar pela membrana mitocondrial externa. Só que na membrana mitocondrial interna, nós não temos transportadores para acil-CoA graxo, certo? Não existe, mas tem transportadores para acil-carnitina. Então, o que é que vai acontecer aqui dentro? Ó, prestem atenção nessas duas enzimas. A carnitina palmitoil transferase, ela vai pegar uma molécula de carnitina, que está aqui ó, no espaço intermembranas. Isso aqui já é ó, a mitocôndria. Ó. Citosol, membrana externa, espaço intermembrana, membrana interna e aqui é a matriz. Então, essa carnitina que está aqui no espaço intermembrana, ela vai se juntar com o meu grupo acil. E o que é que vai ter a liberação aqui? Da coenzima A. Então, como a membrana interna da mitocôndria não tem transportador para acil-CoA, só tem transportador para acil-carnitina, existe essa troca aqui da coenzima A, que está ligada ao acil, pela carnitina. Quem faz isso? Carnitina, palmitoil, transferase 1. Palmitoil aqui é um nome de um ácido graxo, certo? Um ácido graxo bastante comum. E aí formei então a minha acil-carnitina, que era aquele meu ácido graxo aqui, só que agora sem a coenzima A. E aí sim nós temos dentro aqui na membrana mitocondrial interna uma translocase que consegue translocar a acil-carnitina. E a acil-carnitina então passa para dentro da matriz mitocondrial. Só que eu quero acil-carnitina? Não. Eu quero acil-CoA graxo. Eu quero o meu ácido graxo ativado pela coenzima A. Então, na matriz mitocondrial, vai acontecer esse processo inverso que se deu aqui no espaço intermembrana. A acil-carnitina vai liberar a carnitina, ó. Carnitina vai embora. E aí, quando ela vai embora aqui, ó, da minha molécula de acil-carnitina, ela pode voltar para onde? Lá para o espaço intermembrana. Ou seja, a carnitina ela pode ficar sendo reutilizada, certo? E aí, voltei aqui com a minha carnitina para o espaço intermembrana. E aquela minha coenzima A, ó, tem coenzima A aqui na matriz mitocondrial. A coenzima A é, então, adicionada ao meu acil e eu tenho agora o acil-CoA graxo. Ou seja, esse acil-CoA graxo aqui que eu tinha, ele entrou aqui dentro. Só que ele entrou como acil-CoA e depois eu fiz a troca da carnitina. Ele entrou como acil-carnitina e depois eu troquei a carnitina por uma coenzima A que estava aqui na matriz mitocondrial, certo? E quem faz essa segunda reação aqui é a carnitina palmitoil transferase 2, que está na membrana mitocondrial interna, tranquilo? Então, esse aqui é o processo que antecede, né, que vem antes da nossa beta-oxidação, que é o que a gente vai falar agora. Então, até esse momento aqui, a gente não oxidou nenhum ácido graxo. A gente só teve a hidrólise lá, a quebra do triacilglicerol, ativei o meu ácido graxo, né, eu precisei, ó, relembrem, eu gastei ATP para ativar esse ácido graxo, né, 2 ATPs. Entrou aqui na minha matriz mitocondrial por meio de todo esse processo, e agora sim a gente vai falar de oxidação. Então, beta-oxidação, como o nome bem deixa claro, né? Oxidação, que é oxidar, é fazer algo, uma molécula, perder elétrons. E toda vida que alguém perde elétrons, alguém ganha. Então, quem vai participar também aqui desse processo? As coenzimas, que a gente já viu e a gente já falou. NAD e FAD, certo? Então, a beta-oxidação, ela vai envolver uma sequência de 4 reações. A beta-oxidação também é chamado de ciclo de Laine, né? A gente tem esses dois nomes aí. E por que beta? Porque ela vai envolver o carbono beta, certo? Então, ó, quais são essas 4 reações? A primeira é uma oxidação, que vai produzir FADH2, um processo também de desidrogenação, a gente vai ter perda de
de prótons H+. A segunda reação é uma hidratação. A terceira, outra oxidação, né? Também é um processo de desidrogenação, só que agora a gente produz NADH. E por fim, a gente tem a clivagem tiólica dependente de coenzima A. Vamos entender isso daqui. Só explicar antes porque esse nome aqui é tiólico, né? Clivagem é quebra. Então tá havendo uma quebra da molécula do ácido graxo, certo? Por que tiólica? O tiol é esse grupo aqui, ó. O enxofre ligado aqui ao hidrogênio, né? E a um radical. Então é um composto organosulfurado que contém esse grupo aqui chamado de sulfidrila, certo? Que tá ligado a um átomo de carbono. Então por isso esse nome tiólica. E aí vamos lá. Por que que é chamado de ciclo, né? Porque vai acontecer essas 4 etapas que eu falei aqui, elas vão se repetir até todo o meu ácido graxo ele ser quebrado. Então lembrem que o ácido graxo geralmente ele é maior do que a glicose, né? Ele costuma ter mais carbonos. A gente viu lá na aula de lipídios que tinha ácidos graxos com 16, com 18, com 20, com 22. Então, uma molécula geralmente com mais carbonos do que a glicose, que só tem 6. Obviamente, vocês vão lembrar que também tinham os ácidos graxos menores, né? De 4, de 6. Mas aqui a gente vai estar tratando da oxidação de moléculas aqui entre 14 e 16 átomos de carbono. E também, ó, de ácidos graxos pares e saturados, certo? Essa oxidação que a gente está vendo aqui é de ácidos graxos com números pares de carbonos e que não tem saturação, ou seja, saturados. Então, vamos lá. Imagina que tem aqui o ácido graxo que a gente vai trabalhar aqui, que a gente vai ver essa representação, é um ácido graxo com 14 carbonos. O acetil-CoA, vocês vão lembrar que ele tinha quantos carbonos? 2, né? Quando a gente vê esse nome aqui, acetil, a gente lembra de 2. Então, o ácido graxo, ele tem 2 carbonos. E qual é o objetivo da beta-oxidação? É pegar aquele meu ácido graxo e quebrar em várias moléculas de acetil-CoA. Então, o que é a beta-oxidação? É fazer o ácido graxo perder elétrons, ou seja, eu estou oxidando aquela molécula. Então, eu vou produzir coenzimas. E o que é que aquele meu ácido graxo vai se transformar? Em várias moléculas de acetil-CoA. Então, eu vou quebrar o ácido graxo de 2 em 2. E aí, vocês vão perceber, ó, que cada volta do ciclo vai liberar um acetil-CoA. E o ácido graxo que fica, ele tem agora 2 carbonos a menos. Então, se eu comecei com um carbono, com um ácido graxo de 14 carbonos, quando essas 4 reaçõezinhas aqui acontecerem, eu liberei um acetil-CoA. Aí o meu ácido graxo ficou com quantos carbonos? 12, que é 2 a menos, porque o acetil-CoA ele tem 2 átomos de carbono. Aí, de novo, eu ainda tenho que quebrar, ó, ainda tem aqui 12. De novo, eu vou fazer essas 4 reações do meu ácido graxo. E aí eu liberei outro acetil-CoA. Fiquei com um ácido graxo de quantos carbonos? 10. Eu vou fazer isso até que eu não tenha mais ácido graxo, e sim somente acetil-CoA. E aí, ó, como é que eu sei quantos acetil-CoA o meu ácido graxo vai dar? É a metade do número de carbonos do ácido graxo. Então, se eu tenho um ácido graxo de 14 carbonos, 14 dividido por 2, 7. Eu liberei 7 acetil-CoA. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tivesse um ácido graxo com 16 carbonos, quantos acetil-CoA eu geraria? 8. É sempre a metade do número de carbonos do ácido graxo. E o número de voltas? O número de voltas é a metade do número de carbonos do ácido graxo menos 1. Por quê? Porque na última volta, eu não libero só um acetil-CoA, eu vou liberar 2. Vocês estão vendo, ó, que em toda volta aqui, libera 1, libera 1, libera 1. Só que quando chega aqui, ó, no ácido graxo com 4 carbonos, eu já vou liberar 2 acetil-CoA, porque vai ficar 2, 2. Então, por isso que o número de voltas do ciclo ali de Linen que aquele ácido graxo vai passar é metade do número de carbonos menos 1, certo? Aqui no caso vai ser 6 voltas, né? 7, que é a metade de 14 menos 1. Tranquilo? Vamos lá ver agora, antes da gente ver cada etapa,
que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, as etapas, eu quero mostrar isso aqui. A gente tá falando da beta-oxidação, como eu disse, essa quebra aqui, ó. Vejam que a imagem do livro, ele já mostra, ó, o ácido graxo sendo quebrado, ó, de 2 em 2. Esse é o processo de beta-oxidação. Uma vez que eu formei acetil-CoA, a gente já viu o que acontece com acetil-CoA. Qual é a via possível de oxidação do acetil-CoA? É o ciclo do ácido cítrico, ou seja, o ciclo de Krebs. Então, o acetil-CoA aqui, derivado do meu ácido graxo, que foi ali, que passou pela beta-oxidação, ele vai para a via do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido cítrico. E essa via a gente já aprendeu, né? Percebam, o ácido graxo já gera aqui diretamente o acetil-CoA. E a glicose, como ela? A glicose gerava o piruvato, para o piruvato ser convertido a acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs. Então, apesar dos mecanismos serem diferentes, tanto glicose quanto ácido graxo gera acetil-CoA. E aí a gente tem o ciclo do ácido cítrico sendo produzido, sendo realizado. E o que havia aqui no ciclo do ácido cítrico? Produção de quê? NADH e FADH2. Para onde é que esses NADs e esses FADs vão? Para a cadeia transportadora de elétrons, para as coenzimas serem oxidadas, gerar aquele gradiente de prótons que a gente falou, e o gradiente de prótons ia fazer o quê? Ia permitir a fosforilação oxidativa, né? O gradiente de prótons era útil para que a ATP sintase, né, pudesse promover ali a fosforilação do ATP e a síntese de ATP. Então, aqui, ó, é mais um encontro ali das vias. A gente vai ver a beta-oxidação, ciclo de Krebs a gente já falou, cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa também já vimos, né, ali nas aulinhas de metabolismo dos carboidratos, certo? E aqui, ó, só para mostrar para vocês o nosso ciclo do ácido cítrico, né, o processo aí, certo? Ó, produção de NAD, 3 NADH, 1 ATP ou GTP e 1 FADH2. E aí, como eu já disse, por que o nome beta-oxidação? Quando a gente tem aqui, no caso do ácido graxo, ele é o primeiro carbono que tem, ele é o carbono que tem um grupo funcional. Então, a carboxila é um grupo funcional, né? O C-OH. E aí a gente nomeia os carbonos, lembra que eu já falei isso? O primeiro carbono que tá, o carbono mais próximo ao carbono do grupo funcional, né? O grupo funcional, ele recebe o nome de alfa. Depois, beta, e assim se segue, né? Conforme lá a nomenclatura, se não me engano, que é grega, né? Então, o carbono alfa é o primeiro carbono ligado aqui ao grupo funcional, que no caso do ácido graxo é a carboxila, certo? Então, esse é o alfa e esse é o beta. Como a clivagem lá vai acontecer entre esses aqui, a gente chama de beta-oxidação, só por causa disso. E agora vamos lá. Então, a gente viu que cada ciclo tem 4 etapas. Para eu conseguir liberar um acetil-CoA, eu preciso dessas 4 etapas aqui que a gente vai ver. A primeira delas é uma reação de oxidação, que também vai ser uma desidrogenação, ou seja, eu vou a molécula de ácido graxo, aqui no caso é um ácido graxo de 16 carbonos. A molécula de ácido graxo, ela vai perder elétrons e também vai perder hidrogênios, né? Uma desidrogenação. Quem vai sintetizar aqui quem vai catalisar essa reação é a enzima acil-CoA desidrogenase. Um nome bem sugestivo. Acil-CoA, que é o nosso aqui, palmitoil-CoA. Palmitoil é o nome desse ácido graxo. CoA, porque ele está ligado à coenzima A. E desidrogenase, porque vai catalisar a desidrogenação e por conta disso também a oxidação. A primeira reação de oxidação, ela produz FADH2. Então, o FAD pega 2 elétrons, lembrando, e 2 íons hidrogênio. E a gente formou aqui um transenoil-CoA. Gente, esses nomes geralmente nunca vi serem cobrados em prova, né? O nome era palmitoil-CoA e depois virou transenoil-CoA. Por quê? Porque existem vários ácidos graxos, então não seria viável você decorar o nome de cada ácido graxo, de cada moléculazinha aqui que forma, né? Então, geralmente, o mais importante é o quê? Vocês entenderem que tem 4 etapas, essas 4 etapas formam um ciclo, ao final desse ciclo eu estou liberando acetil-CoA, esse ácido graxo ele vai ser quebrado em várias moléculas de acetil-CoA, então esse raciocínio ele é mais importante do que
decorar aqui cada nomezinho dessa enzima, apesar de que é importante vocês terem noção, né? Principalmente quando o nome da enzima já é sugestivo, certo? Então, a gente tem a segunda etapa da reação, é uma hidratação, ou seja, uma adição de uma molécula de água, bem simples, não teve oxidação, não teve, não teve a formação de coenzimas, foi só uma hidratação. E essa hidratação, ó, percebam que ela vai mudar a configuração da molécula. Aqui a gente tinha esses dois carbonos aqui, esse carbono aqui, ele estava fazendo uma ligação dupla. Quando ocorreu a hidratação, ele não está mais fazendo uma ligação dupla, ó. Tá vendo aqui? Esse oxigênio aqui da água, ó, veio fazer uma ligação aqui com esse hidrogênio, aí ficou OH. Esse carbono aqui perdeu essa dupla. Então, percebam que a hidratação, ela mudou a conformação da molécula. A terceira reação é uma outra oxidação, acompanhada aqui de uma desidrogenação, e não vamos produzir FADH2, e sim NADH, que é a enzima beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase. Então, o meu NAD mais aqui vai ser reduzido a NADH. Lembrando, o NADH, ele recebe 2 elétrons, só que ele só recebe quantos íons hidrogênio? 1. O outro, ó, é liberado ali na matriz mitocondrial, fica livre. E aí formou o quê? Uma beta-cetoacil-CoA. Formou uma nova configuração aqui de molécula. Oxidou, ou seja, perdeu os elétrons. E aí qual foi a diferença aqui que a gente consegue ver? Ó? Esse carbono, ele estava fazendo uma ligação com a hidroxila e com o hidrogênio. Quando houve essa reação de oxidação e de desidrogenação, ficamos aqui, ao invés de uma ligação com hidroxila e com hidrogênio, formou aqui um C-O, certo? O C-O é entre carbonos, que é um grupo funcional, certo? E aqui a gente tem essa molequinha aqui também estava CH2, C-O. Então, foi essa mudança aqui de configuração que a gente teve, né? Perdeu esses 2 hidrogênios aqui, tranquilo? E aí, ó, a última reação lá daquelas 4 é uma clivagem tiólica dependente de coenzima A. Vocês já entenderam lá o que era esse tiólico, ó, aqui, ó, por conta aqui desse enxofre aqui da coenzima A, ligado aqui ao carbono. E a gente tem a participação de coenzima A também. Por quê? O ácido graxo, ele nunca vai ficar no processo ali no processo de oxidação, de beta-oxidação, sem a coenzima A. Então, se eu já vou formar um acetil-CoA, eu preciso colocar uma nova coenzima A para se ligar àquele meu ácido graxo remanescente. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vamos recapitular. Eu tenho aqui a minha molécula de acil-CoA. Só que quando essa reação terminar, eu tenho que produzir o quê? O acetil-CoA. Se eu produzir o acetil-CoA, isso quer dizer que aquele meu ácido graxo que ainda precisa ser oxidado, ele ia ficar sem coenzima A. E não pode, porque o processo de beta-oxidação requer um ácido graxo ligado a uma coenzima A. Então, essa coenzima A, ela vai, uma vez que ocorrer a clivagem, ela vai ser adicionada, porque aí sim, eu produzo o meu acetil-CoA e o meu ácido graxo remanescente, ele tem também a coenzima A, por isso que eu precisei adicionar. Então, ficou aqui a minha acil-CoA. No caso agora, ó, como é um novo ácido graxo, né, que em tese se formou, eu tenho o miristor-CoA. Aqui é só o exemplo mesmo, esse ácido graxo de 14 carbonos. Então, essas reações aqui, ó, todas essas 4, repetindo o que eu já falei, todas essas 4 foram necessárias para liberar um acetil-CoA. Então, 4 reações equivalem a uma volta ali, né, um ciclozinho da beta-oxidação. Sobrou o quê? Vai sempre sobrar um acil-CoA com 2 carbonos a menos. E esse processo vai se repetindo até que eu só formei acetil-CoA. O que a gente viu aqui foi o quê? A beta-oxidação de um ácido graxo com número par de carbono e saturado. É um pouco diferente quando a gente fala de ácidos graxos insaturados e quando a gente fala de ácidos graxos de número ímpar. Os de número ímpar são até mais raros, né? E a gente está falando aqui de um processo que se deu onde? Na mitocôndria, na matriz mitocondrial. Mas esses ácidos, existem outros ácidos graxos que podem, por exemplo, ser oxidados nos peroxissomos.
Mas a título aqui, geralmente de prova, né, e do que se fala mais, a gente vai ver a oxidação de ácidos graxos na mitocôndria. Mas lembrem, é possível ácidos graxos serem oxidados lá nos peroxissomos, certo? Que são outra organela. Então, terminamos aqui essa primeira parte de lipólise e de beta-oxidação. E agora a gente vai falar sobre os corpos cetônicos. Só antes de começar, vou relembrar vocês novamente. O que foi que a gente viu aqui? A beta-oxidação. Uma vez que eu já produzi os acetil-CoA, o que é que vai acontecer? O acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs e depois cadeia transportadora de elétrons, etc. Ou seja, a gente viu nas aulas passadas essas duas etapas, só que a gente viu aprendendo com a glicose. E hoje a gente viu aqui essa primeira etapa da oxidação dos ácidos dos graxos, só que ela não termina aqui. A beta-oxidação para em acetil-CoA, de fato. Mas o acetil-CoA ainda precisa ser oxidado para que eu tenha a formação de ATP, etc. E aí, só relembrar aqui, por que os ácidos graxos, eles geram muito mais energia do que glicose? Olha o tanto de acetil-CoA que está formando, sem contar ainda os NADH e os FADH2 que a beta-oxidação gera. Ou seja, a oxidação de um ácido graxo vai me fornecer muito mais coenzima para ser oxidada e por conta disso eu vou ter uma maior geração de ATP. Então nem se compara, né? O que um ácido graxo, a oxidação de um ácido graxo gera de energia e que a glicose gera. O ácido graxo ele gera muito mais energia, por isso que os nossos lipídios, né, são mais calóricos do que os nossos carboidratos. Tranquilo? Lembrando aí de 9 quilocalorias para lipídio, é uma média, né? Nem todo lipídio gera a mesma caloria, mas existe uma padronização de 9 quilocalorias. Assim como nem todo carboidrato gera 4 quilocalorias, mas a padronização é de 4, porque são valores próximos, certo? Isso aí é o fator de, se não me engano, Atwater, né? E agora sim, corpos cetônicos. Queria me certificar de que vocês entendessem que depois que formasse acetil-CoA, o processo não parava, ia ter ciclo de Krebs e CTE. Então, vamos lá. Antes de falar dos corpos cetônicos, a gente precisa relembrar aqui de algo muito importante. A questão da nossa glicemia, né? A gente sabe que a glicose, ela é um carboidrato muito importante, porque a gente precisa de manter a concentração de glicose no sangue estável. Então, pensa assim, quando vocês virem, né? O pessoal gosta muito de falar de carboidrato, falar mal de carboidrato, da glicose, mas a glicose ela é tão importante para o nosso corpo que existem hormônios e hormônios que regulam a concentração de glicose no nosso sangue. Tanto é que baixou ali a concentração de glicose abaixo dos níveis normais, já tem hormônio estimulando essa produção de glicose, estimulando a degradação de glicogênio. Por quê? Porque a gente tem tecidos que dependem exclusivamente de glicose, como é o caso das hemácias maduras, e o nosso cérebro usa muita glicose. Então, é muito importante. E é o que acontece? No fígado, o fígado é um órgão, assim, master plus do nosso organismo, porque é ele que vai receber a glicose que a gente consome, ou seja, os carboidratos. Uma vez que eles são digeridos e absorvidos, eles vão parar primeiro onde? Lá no fígado. Então, a glicose, antes de chegar aos demais tecidos, chega primeiro ao fígado, certo? Os ácidos graxos, né, quando a gente come, digere, absorve, eles vão para uma via diferente. Primeiro, eles vão, quando vocês estudarem as lipoproteínas, a gente vai ver que os ácidos graxos, eles não chegam diretamente no fígado, com exceção dos de cadeia curta. Mas, quando a gente fala de glicose, a glicose vai primeiro para o fígado. E aí, o que é que acontece, né? Vai para circular, vai em direção ao fígado. O que é que acontece? O fígado e os rins são os principais órgãos que são responsáveis pela gliconeogênese. Os fígado mais do que os rins. Por quê? Os rins, eles fazem gliconeogênese, mas não é tão expressivo como o fígado. Eles só ganham importância maior, principalmente ali em situações de jejum prolongado, etc. Mas, de modo geral, quem segura a barra da produção do processo de gliconeogênese é o fígado. E quem são esses precursores? Da onde é que a gente pode pegar precursores para produzir glicose? Aminoácidos. Então, as proteínas que a gente come, uma vez que a gente degrada, digere, etc.,
Esses aminoácidos, eles podem ser utilizados para produzir glicose, com exceção de dois aqui, que é a lisina e a leucina, que só podem gerar acetil-CoA, e acetil-CoA, como a gente vai ver, não gera glicose. Lactato, a gente viu lá no processo de glicólise que o piruvato, em uma situação anaeróbica, etc., para permitir a regeneração do NAD+, ele se converte, o piruvato se converte a lactato, aí eu tenho lá a minha regeneração do NAD+, para permitir o processo ali de glicólise completamente anaeróbico, e esse lactato pode deixar a célula em direção ao fígado, e lá ele pode ser convertido em glicose. E acabamos de ver agora o glicerol. O glicerol, que está ali juntinho da molécula que se une, né, aos ácidos graxos para formar o triacilglicerol, ele pode formar glicose também. Quem é que não forma glicose? Isso vocês não podem esquecer. Os ácidos graxos, o acetil-CoA. Ou seja, quando a gente tem os ácidos graxos, esses ácidos graxos, eles se transformam em acetil-CoA. Só que o acetil-CoA, ele não pode voltar aqui na via glicolítica. A conversão do piruvato em acetil-CoA é irreversível e não tem outra via pelo qual o acetil-CoA pudesse originar a glicose. Então, isso é essencialmente importante. Eu tenho aminoácidos que podem gerar glicose. O meu glicerol, que está na molécula de triacilglicerol, ele pode gerar glicose porque ele pode se transformar em dihidroxiacetonofosfato, que é um intermediário da glicólise. O lactato pode formar glicose, mas a acetil-CoA não forma glicose. E por que eu estou destacando o acetil-CoA? Porque o ácido graxo vai gerar quem? Acetil-CoA. Acetil-CoA não pode tornar-se piruvato, nem nenhum outro intermediário da glicólise. Então, não tem como ele formar glicose, certo? Então, ácido graxo não gera glicose. E os aminoácidos cetogênicos, que são aqueles que podem gerar acetil-CoA, porque o acetil-CoA é um precursor do corpo cetônico, esses aminoácidos que geram acetil-CoA, eles também não podem gerar glicose, que é aqui no caso lisina e leucina, certo? Então, ficou isso claro. Vamos falar de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, gente, eles são um combustível, como diz o título, alternativo. O que é que acontece? De preferência, né, como é o comum, assim, uma dieta padrão em que a gente tem principalmente carboidratos, né, uma distribuição ali de entre 10 e 35% de proteína, entre 20 e 35% de lipídios, né? A dieta padrão, que tem mais carboidrato do que glicose, ou tem mais carboidrato do que lipídio e proteína. A glicose é o principal combustível, né? E quem é que usa muito essa glicose? Principalmente o cérebro. E as hemácias, por quê? Porque só podem usar glicose. Só que, em situações aí, digamos assim, como é que eu posso dizer? Em situações que a gente tem uma dieta muito desequilibrada, então imagine uma pessoa que faz uma dieta com baixíssimas quantidades de carboidrato. Desequilibrada, gente, no sentido de desproporcional. Não estou fazendo aqui julgamentos de dieta, mas uma pessoa que tem uma quantidade muito pequena de carboidratos na dieta, muita gordura e ali uma quantidade relativa de proteínas. Obviamente que isso vai mexer com o metabolismo dela. Se a glicose geralmente é o nosso principal combustível e de repente a sua dieta só tem isso aqui de glicose, de carboidrato, com certeza isso vai afetar o seu metabolismo. E é aqui que entram os corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são muito importantes quando a gente fala de jejum, porque eles vão ser um processo adaptativo. A gente vai entender melhor. Então vamos lá. A nossa mitocôndria hepática, né, lá no nosso fígado, o acetil-CoA, proveniente aí, por exemplo, dos ácidos graxos, o acetil-CoA também que veio lá da glicose. Esse acetil-CoA, ele pode ser convertido em corpos cetônicos, certo? Acetil-CoA pode formar corpos cetônicos. Quem são esses corpos cetônicos? Acetoacetato, 3-hidroxibutirato, também chamado de beta-hidroxibutirato, e a acetona. Só que a acetona, ela não é metabolizável, né? Ela facilmente escapa, né, do organismo e ela não é metabolizável, certo? Então, os três são corpos cetônicos, mas o nosso corpo só metaboliza
só metaboliza esses dois aqui. E aí o que é que acontece? O acetoacetato e o 3-hidroxibutirato podem ser transportados para os outros tecidos. E lá eles são convertidos novamente em acetil-CoA. Aí eu já imagino vocês perguntando assim: qual é o intuito de eu pegar um acetil-CoA lá no meu fígado, formar corpo cetônico, para o fígado liberar corpo cetônico, quando esse corpo cetônico entrar nas outras células, eu ter acetil-CoA de novo, né? Tipo assim, qual o intuito? Ficou na mesma? Não. Por quê? A gente vai falar aqui, deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Não tem a imagem que eu quero. Vou deixar aqui na primeira página. O que é que acontece? Ah, não, era essa imagem aqui que eu queria. Eu botei no canto errado. Isso aqui, gente, é a via que a gente já viu da glicólise. Aqui temos uma mitocôndria. E aí tem aqui o que é que eu quero mostrar para vocês. Em uma situação que a nossa concentração de glicose no sangue começa a diminuir, quem é que vai ser ativado? O glucagon, né, que a gente já falou. O glucagon ele tem várias funções. Uma delas, estimular a lipólise. Outra função do glucagon, estimular a gliconeogênese. Porque se eu tenho que manter o meu nível de glicemia aqui, só que já passou um tempo que você comeu e a glicose, ó, do sangue tá caindo. Ou seja, tá caindo abaixo, tava alta aqui. Aí foi caindo, vamos dizer que passou dos níveis normais. O glucagon ele vai se tornar ativo e ele vai estimular a gliconeogênese, ou seja, ele vai estimular a produção de glicose. Porque eu não quero manter a minha glicemia estável e não tá caindo as concentrações de glicose, então eu vou produzir glicose. Não é uma glicose vinda da dieta, é uma produção. Eu vou pegar substratos que eu já tenho no meu organismo e vou produzir glicose. Como é que a gente chama isso? Gliconeogênese ou neoglicogênese. Os dois nomes querem dizer a mesma coisa. Gênese quer dizer o quê? Produção, síntese. Neo tá dizendo aí, quer dizer, né, novo, indicando o quê? Que eu não tenho glicose da dieta, e sim é uma produção endógena. Então eu vou pegar quem? Os aminoácidos glicogênicos, eu posso pegar lactato e o glicerol lá da minha... O glicerol que estava lá no meu triacilglicerol também pode ser usado para produzir glicose, certo? E aí o que é que acontece? No fígado, quando a gente tem, né, quando o glucagon começa a estimular essa gliconeogênese, a gente tem que, vocês lembram do oxaloacetato? Olha ele bem aqui. O oxaloacetato é um intermediário do ciclo do ácido cítrico, certo? Ele é a primeira molécula lá que vai se juntar com acetil-CoA para formar o citrato. Quando a gente precisa fazer a gliconeogênese, esse oxaloacetato, ele pode ser desviado para produzir o quê? Fosfenolpiruvato. Então, a gente tem aqui, ó, tanto o piruvato pode formar oxaloacetato por meio da piruvato carboxilase, como o oxaloacetato, ele pode ser desviado aqui do ciclo de Krebs, ele sai como malato, porque não tem transportador aqui de oxaloacetato. Então, o oxaloacetato sai como malato, e aí aqui no citosol ele é regenerado a oxaloacetato. Por quê? A fosfenolpiruvato carboxilase faz uma reação de quê? De carboxilação desse oxaloacetato. Carboxilação não, de descarboxilação. O oxaloacetato vai perder aqui, ó, o CO2 e forma fosfenolpiruvato. Por que isso é importante? Vamos voltar aqui para nosso mapa metabólico. O fosfenolpiruvato, que tá bem aqui, ele pode voltar essas vias aqui da glicólise, ó. Vai subindo aqui. Por que, ó, que não adianta produzir piruvato de novo? Porque não tem uma reação que transforme piruvato em fosfenolpiruvato. Não tem enzima, essa reação aqui ela é irreversível. Então, não tem enzima que pegue o piruvato e transforme em fosfenolpiruvato. Então, a gente tem o quê? O oxaloacetato, que pode ser desviado para produzir fosfenolpiruvato. O fosfenolpiruvato é um intermediário, é um
uma das etapas ali, ele está em uma das etapas da glicólise, que é aquela etapazinha final. E essas etapas aqui, ó, elas são o quê? Reversíveis, tá vendo a dupla setinha? Então, o fosfenolpiruvato volta a ser 2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato. Todas essas reações reversíveis, elas podem acontecer agora no sentido contrário ali da glicólise. O que é que acontece? Quando chega aqui na frutose 1,6 bisfosfato, vocês vão lembrar o quê? Que lá na glicólise, a conversão de frutose 6-fosfato em frutose 1,6 bisfosfato, ela é irreversível, porque ela é catalisada pela fosfofrutoquinase. Só que existe uma enzima que consegue fazer o processo inverso, que consegue desfosforilar a minha frutose 1,6 bisfosfato. Quem é? A frutose 1,6 bisfosfatase. Então, quando a gente tem a glicólise acontecendo, a fosfofrutoquinase está ativa e quem é que está desativada? A frutose 1,6 bisfosfatase. Porque senão a glicólise nunca andava, ia ficar formando frutose 1,6 bisfosfato e aí depois frutose 6-fosfato. Não faz sentido. Então, quando uma enzima está ativa, a outra está inativa. No caso aqui que a gente está falando da gliconeogênese, quem está ativa? A frutose 1,6 bisfosfatase. E aí essa reação é possível de ocorrer por meio da ação de outra enzima. Não é a mesma enzima que está catalisando a reação. E vocês vão lembrar, ó, glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato é o quê? Reversível. Então, é igual como estava na glicólise, só que ao contrário. Chegamos em glicose 6-fosfato. Aí vocês vão lembrar também que era a primeira reação lá da glicose. E era o quê? Irreversível. Quem fazia essa reação? As hexoquinases, né? No caso, tem a glicoquinase e que as hexoquinases têm vários nomes, né? A1, A2, A3, A4. A glicoquinase é a específica lá do fígado. Então, quem fazia essa fosforilação era uma enzima hexoquinase. Como a gente quer o processo contrário e essa reação é irreversível, a gente precisa o quê? De outra enzima. Quem é essa enzima? É a glicose 6-fosfatase. Ou seja, o que foi que a gente viu aqui? A gente viu que em uma situação em que o nosso organismo está estimulado a produzir glicose a partir de compostos que não são carboidratos, ou seja, o glucagon está atuando lá no fígado, estimulando o quê? A gliconeogênese. O fígado vai pegar o quê para fazer essa gliconeogênese? Um dos substratos que ele pode pegar é o oxaloacetato, que é o intermediário do ciclo de Krebs. E o que eu mostrei para vocês aqui foi como esse oxaloacetato se transformou em glicose. Aí sim vocês vão entender por que tem essa formação de corpos cetônicos. Se eu estou desviando o oxaloacetato do ciclo de Krebs, o que é que vai acontecer com o acetil-CoA que começa a ficar lá no fígado? Imagina que tá lá, o fígado está oxidando glicose, está oxidando ácido graxo e está se formando uma ruma de acetil-CoA. Ok, acetil-CoA é bom porque vai começar lá o ciclo de Krebs. Só que o que é que aconteceu com o oxalacetato? Foi desviado. Ou seja, a velocidade desse ciclo está lentíssima, está se acumulando acetil-CoA no fígado. Então, não tem como o fígado metabolizar esse acetil-CoA. A metabolização é muito pouca, porque o oxalacetato foi desviado para a gliconeogênese. E aí, o que é que ele vai fazer? Se eu não estou conseguindo fazer o ciclo de Krebs aqui, mas tem acetil-CoA e esse acetil-CoA pode ser oxidado, o que é que eu faço? Eu mando para outro tecido. Então, o acetil-CoA, ele vai ter... a produção de corpos cetônicos se dá a partir de acetil-CoA. Né? O acetoacetato, o 3-hidroxibutirado, são formados pela condensação de acetil-CoA. Aí sim, o acetil-CoA, o corpo cetônico, deixa o fígado, entra nas outras células, se transforma novamente em acetil-CoA e o ciclo de Krebs vai girar normalmente nesses outros tecidos. Por quê? Porque nesses outros tecidos não está tendo desvio de oxalacetato para a produção de glicose. Quem é que faz isso? É o fígado e o rim. Quem faz gliconeogênese é o fígado e o rim.
Os outros tecidos, não, isso não é trabalho deles, não é trabalho do músculo, não é trabalho do tecido adiposo. Então, os outros tecidos já recebem o acetil-CoA prontinho, né? Só transformar de novo os corpos cetônicos em acetil-CoA, já roda ali o ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa. Os outros tecidos não vão ter nenhum trabalho de ter que fazer toda aquela oxidação lá dos ácidos graxos ou da glicose, etc. Não, já chegou o acetil-CoA pronto para entrar no ciclo de Krebs. Por quê? Porque o meu fígado, o ciclo de Krebs lá tá muito lento. E lembrando também, nessa situação, o glucagon ele também está estimulando o quê? A lipólise, né? Então tá liberando ácido graxo. E são justamente esses ácidos graxos que estão chegando também no fígado. Ou seja, eles também estão recebendo muitos ácidos graxos, por isso que está se acumulando muito acetil-CoA. E aí vale lembrar o quê? Fígado não usa corpos cetônicos, né? Fígado não usa corpos cetônicos, hemácias maduras não usa corpos cetônicos porque não tem mitocôndria, certo? Então, não vai ter uso de corpos cetônicos pelo fígado. Ele vai usar ali os ácidos graxos e aquelas coenzimas produzidas ali durante o processo de beta-oxidação, lembra que produziu NADH e FADH2? Então, aquelas coenzimas que foram produzidas nesse processo de beta-oxidação, elas podem ir lá no fígado para a cadeia transportadora de elétrons e para a fosforilação oxidativa. O que a gente não vai ter é o acetil-CoA entrando no ciclo de Krebs no fígado. Isso não vai dar, porque aqui vai estar lentificado por conta desse desvio do oxalacetato. Entendido isso, ó, qual é a vantagem? E aí, por que é legal produzir também corpos cetônicos? Eles são solúveis em meio aquoso, ou seja, eles não precisam ser incorporados às lipoproteínas, né? VLDL ou LDL, etc. Ou eles podem ser também transportados pela albumina, como outros lipídios. E aí, o que eu falei pra vocês aqui, ó. Por que a gente produz corpo cetônico? Ah, porque é mais legal, para dar uma diferenciada? Não, é uma produção alternativa de energia. A gente pode aqui, em situações normais, produzir corpos cetônicos? Pode, mas é muito pouco, certo? E esses corpos cetônicos vão ser produzidos no fígado em períodos em que a quantidade de acetil-CoA, como eu falei para vocês, excede a capacidade oxidativa do fígado. Ou seja, tem muito acetil-CoA e pouco oxaloacetato, certo? E a velocidade do ciclo de Krebs depende tanto da disponibilidade de acetil-CoA como do oxalacetato. Não adianta eu ter uma ruma de acetil-CoA e não ter oxalacetato, como também não adianta eu ter muito oxalacetato e não ter acetil-CoA, certo? E, ó, são usados proporcionalmente à sua concentração pelos tecidos extrahepáticos, como os músculos esquelético e cardíaco, a mucosa intestinal e o córtex. E aí, gente, o cérebro, ele pode usar corpos cetônicos? Pode. Só que é só em uma situação em que ele já está adaptado. Eu não vou entrar aqui nesse ramo, mas a gente tem, ao longo aí da gente, pode ser uma aula à parte, né? Eu pretendo continuar fazendo mais algumas aulas aqui no YouTube, mas não vai caber a gente falar isso aqui hoje. Por quê? De primeira, pensei numa situação de jejum. Ali nos primeiros dias, o cérebro até vai usar os corpos cetônicos, mas não é tanto. A gente só tem mesmo um uso de corpos cetônicos considerável pelo nosso cérebro quando o jejum ele já está mais prolongado, certo? E por que que isso vai acontecer? Aqui é só explicando, ó, a gente tem aqui o acetil-CoA, ao invés de o oxalacetato formando o acetil-CoA aqui, gerando oxalacetato, só o desvio aqui da via para formar a glicose, certo? Não tem, a verdade, perdão, o acetil-CoA aqui inibindo a conversão de piruvato a acetil-CoA e estimulando a conversão de piruvato a oxalacetato. Aqui o acetil-CoA ele está atuando como uma molécula inibidora da conversão de piruvato em acetil-CoA e que estimula a conversão do piruvato em oxalacetato, certo? Nessa situação aqui que a gente está falando. E aqui o texto só mais do mesmo do que a gente já falou, tranquilo? Aqui as imagens que eu botei no canto errado do slide. E aí, ó, por mais que a gente não vá falar do jejum hoje, por que é importante? Por que a gente precisa entender que os corpos cetônicos, eles são importantes? Porque eles vão diminuir o catabolismo proteico. O que é que acontece?
O nosso corpo, ele depende muito de glicose, principalmente por causa do cérebro. Isso aqui já tá batido, eu já me repeti bastante. E também por causa das hemácias. Então, numa situação em que a glicose ela tá baixa, o que é que a gente vai fazer? O que é que o organismo faz? Vamos produzir glicose. Só que se você não está colocando, né? Se eu estou produzindo é porque eu não estou consumindo. Então eu não estou consumindo glicose, não estou consumindo de maneira ali suficiente. E aí o que é que o organismo faz? Vamos pegar da onde? Das proteínas, né? Proteínas sendo degradadas a aminoácidos e vários aminoácidos, a maioria formam o que? Glicose. Só imagina aí que se o seu corpo fosse utilizar a maior parte dos aminoácidos, vamos pensar que estão pensando numa situação de jejum. Imagina aí que você está já uma semana sem comer. Imagina que se o seu organismo, e não tem previsão ainda de estar perdido numa ilha, uma semana sem comer, não tem previsão de comer ainda. Imagina se o seu corpo fosse utilizar só aminoácido, ou se confiar, digamos assim, principalmente nos aminoácidos para produzir glicose, para manter ali a energia. O que é que ia acontecer? Rapidinho, você ia perder a maior parte ali das proteínas do seu corpo e você ia morrer. Ou seja, a sua expectativa ali de sobrevivência, ela seria muito menor. A gente sabe que, a depender da pessoa, é possível ficar aí até 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses sem comer, né? Tem até um estudo com um obeso que ele passou mais de 1 ano sem comer e vivo. Porque existe não tô dizendo que é legal ou que é o ideal, mas é possível, né? É uma sobrevivência. Vale tudo para se manter vivo. E é isso que o organismo faz. Então, nessa situação de jejum prolongado, existe uma intensa degradação das proteínas do nosso corpo para pegar ali os aminoácidos e produzir glicose. Só que a gente sabe, gente, que proteína, aminoácido, não é para estar produzindo energia de maneira normal. As proteínas do nosso corpo, elas têm o quê? Função estrutural, função de transporte, né? As proteínas, se você pensar que o seu músculo, do lado, o seu coração tem proteína, o seu pulmão tem proteína, então a função mesmo do seu, a manutenção aqui da sua estrutura, ela requer proteína. Se você começa a degradar essas proteínas para produzir, para liberar aminoácidos e para esse aminoácido se transformar em glicose, rapidinho você morre. Nosso corpo não sustenta ali a vida com, acho que quando cai ali para 50% das proteínas, algo do tipo, a gente já morre. Então, por que que os corpos cetônicos são favoráveis? Porque uma vez que a gente começa a produzir mais corpos cetônicos, vai acontecer uma adaptação nos tecidos, que é o quê? Usar menos glicose e usar mais o quê? Corpos cetônicos. Então, principalmente no nosso cérebro. O cérebro ele vai passar por esse processo de adaptação. Ele continua usando glicose? Sim. Só que a cada vez que, à medida que esse jejum vai se prolongando, né, que a pessoa ali passa mais tempo sem comer, não tem fonte exógena, o cérebro ele vai sofrer uma adaptação. Ele vai usar menos glicose e ele vai usar mais o quê? Corpos cetônicos. E aí, se eu estou utilizando menos glicose, ou seja, eu estou produzindo menos glicose, consequentemente eu vou estar degradando o quê? Menos proteína, certo? Então, por isso que a produção dos corpos cetônicos ela é benéfica. E também porque o ácido graxo, se eu não estou enganado, o ácido graxo ele não passa pela barreira hematoencefálica. Então, por isso que o cérebro basicamente não usa ácido graxo. Então, se eu tenho um corpo cetônico, o corpo cetônico consegue ali, né, em direção ao meu cérebro, lá se transforma em acetil-CoA e acontece normalmente ciclo de Krebs, etc. Mas o ácido graxo em si, ele não é oxidado ali muito bem pelo cérebro, certo? Então, por isso que, principalmente, corpos cetônicos. Tranquilo? Então, isso aqui é um recorte do Bioquímica Ilustrada, quando ele está falando dessa produção de corpos cetônicos na questão do jejum, né? Que é algo a ser mais explorado, principalmente aí ao longo da graduação, né? Nas disciplinas, por exemplo, de metabolismo. A gente vê melhor o metabolismo do nosso organismo em condições de jejum. E vocês vão rever isso daqui, né? E possivelmente, em um tempo futuro, eu possa abordar isso aqui também no canal. Lembrando que eu já falei para vocês, não podemos converter ácidos graxos em glicose.
Então, a gente poderia, a pessoa que come, tem uma dieta aí, por exemplo, muito rica em gordura, a glicemia dela, o que está acontecendo? Aquele ácido graxo, ele não está se transformando em glicose, né? A gente tem um glicerol, mas o glicerol sempre é o quê? 3 ácidos graxos para um glicerol. Ou seja, a produção de glicose a partir do glicerol, ela não é muito significativa, né? Então, geralmente, aí algumas dietas mais low carbs, elas têm aí que tem que ter um cuidado maior, principalmente pensando em uma pessoa, por exemplo, pensa aí num fisiculturista, né? Uma pessoa que faz academia e tal. É muito difícil essa pessoa ter uma hipertrofia com a quantidade de glicose tão baixa na dieta, né? Fazer uma dieta aí low carb, high fat. Por quê? Porque a boa parte dos aminoácidos, uma parte ali considerável daqueles aminoácidos, vai ser direcionada para produzir glicose. E se a pessoa quer hipertrofia, ela quer que esses aminoácidos sejam direcionados para a síntese de proteínas musculares, né? Então não tem como o corpo dar conta ali, os aminoácidos dar conta do metabolismo proteico, né? As proteínas que o próprio corpo precisa. Dar aminoácidos para a síntese de glicose e ainda ter ali os aminoácidos para hipertrofia. Então, lembrem-se disso, que um fisiculturista, né? Pessoas que têm aí treinamento mais voltado para hipertrofia, etc., existe uma capacidade menor de hipertrofia, justamente por isso. Tem muita gordura. Ok, ácido graxo não vira glicose. O que é que vai acontecer quando a glicose começar a cair? Muitos aminoácidos vão ser aqui destinados para a produção de glicose. Ah, mas não tem os corpos cetônicos? Tem, gente. Mas ainda tem aminoácidos sendo desviados, certo? Então, lembrem-se disso. Tranquilo? Aqui, ó. Situações, vocês podem ler, uma leitura complementar. Situações em que a gente tem produção de corpos cetônicos, só que de maneira disfuncional. A gente falou do jejum, né? E diabetes. No caso do jejum, é benéfico. Tranquilo? Mas no caso do diabetes já vai ser maléfico, né? Vai ter uma produção excessiva, não é algo bom, tranquilo? E finalizamos aqui, lembrando, esse recorte é do Leninger, para vocês se aprofundarem, darem uma lida. E, ai meu Deus, finalizamos aqui, certo? O nosso drive está aqui embaixo, então vocês podem acessar os livros. E eu vejo vocês na próxima aula.